nome é Igor Xavier Castro, sou aluno de Ciências Biológicas do oitavo período pela UEG e aqui na matéria de Microbiologia, hoje eu vou estar falando um pouco sobre biossegurança em laboratórios e estar falando um pouco mais sobre os conceitos gerais e básicos de biossegurança em laboratórios. Bom, iniciando pela classificação de riscos e os principais tipos desses riscos em laboratórios. Os riscos em laboratórios em relação à biossegurança, eles são classificados como riscos físicos, químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidente. E bom, essa classificação desses riscos já é algo autoexplicativo, onde riscos físicos se dão por questões de riscos de acidente, questões físicas dentro do laboratório, de riscos químicos com questão de substâncias químicas e afins, biológicos com material biológicos e por aí vai. Eles já são todos autoexplicativos. E aqui a gente está dando uma explicação básica em relação a todos eles. Bom, com relação à contenção de agentes de riscos e equipamentos de proteção. Segundo a Anvisa, contenção é a maneira de aplicar os principais métodos de segurança na manipulação de materiais infecciosos em um meio laboratorial onde estão sendo manejados ou mantidos, tendo como finalidade principal a redução ou eliminação da exposição aos agentes potencialmente perigosos à equipe laboratorial ou de outras pessoas envolvidas nesse processo, onde isso é um processo que é infinitamente importante para o uso laboratorial e manejo de diversos tipos de substâncias e processos diferentes. EPI. Dentro dessa contenção de agentes de risco e dos equipamentos de proteção, falamos inicialmente dos equipamentos de proteção individual, e dentre eles podemos ver as luvas, jalecos e aventais, as máscaras, toucas e os protetores auriculares, que de acordo com o tipo de laboratório, o tipo de experimento e processo que as pessoas vão estar ali lidando, vão estar usando os tipos de proteção e equipamentos de proteção específicos para aquela situação. As luvas, jalecos, máscaras, existem diversos tipos dentre eles, e diversos tipos de materiais diferentes, cada um para tipos específicos e diferentes de situações em laboratório, onde, como eu falei, de acordo com esses tipos de situações vão requerer tipos diferentes de materiais, ou seja, luvas de plástico ou luvas de PVC, por exemplo, ou luvas de um material de couro ou um material mais resistente, de acordo com o uso que elas vão ter. EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Dentro eles, podemos ter a cabine de segurança biológica ou fluxo laminar, o lava-óleos, que é aquele chuveiro, aquela pia juntamente com o chuveiro de segurança, que sempre tem no laboratório em caso de algum acidente com alguma substância química ou acidentes em gerais, autoclave e o microincineradores de alça. Aqui na imagem à direita podemos analisar algum desses equipamentos que são de proteção coletiva, como o chuveiro de segurança e o lava-óleos, que estão aqui e aqui, a demonstração deles. Condutas para controle de infecção. A priori, as principais tipos de condutas que você deve ter dentro de um laboratório para o controle de infecção são lavagem de mãos, técnica básica de lavagem de mãos, antisepsia, limpeza e desinfecção, principalmente na hora de você entrar e sair de um laboratório, onde esses são os passos mais importantes a serem tomados para não ter um risco de infecção geral e não ter o risco de transmitir essa infecção para um ambiente externo ao laboratório, principalmente, e também para não levar agentes biológicos ou qualquer tipos de agentes ou algo que possa causar infecção para dentro do laboratório, de fora para dentro e tanto de dentro para fora. Condutas para controle de infecção. Dentro disso, podemos ver a questão da lavagem de mãos, as técnicas básicas de lavagem de mãos,
onde nessa imagem à direita podemos ver alguma dessas técnicas de qual é a forma correta de você lavar a mão para você desinfeccionar e desinfectar por completo a sua mão após um procedimento em um laboratório com agentes químicos ou com algum patógeno biológico e afins. Métodos de esterilização. Bom, nesses métodos temos o calor úmido, o calor seco, a radiação e o óxido de etileno, que o nome deles já basicamente é algo autoexplicativo também, onde o calor úmido vai usar uma espécie de vaporização em alta temperatura para poder esterilizar esses materiais. O calor seco basicamente é a mesma coisa, só que sem a questão do vapor. A radiação, com o uso de radiação para esterilizar os materiais, onde é a forma mais que é dita como a forma mais eficaz de esterilização em geral, pois mata todos os tipos de micro-organismos, e o óxido de etileno. Bom, dentro de um laboratório, vale sempre lembrar que é preciso ter boas condutas laboratoriais. E nisso, podemos analisar a partir da BPLC, que são as boas práticas de laboratório clínico, que são formas de ensinamentos de como você deve agir e como você deve manter sua conduta dentro do laboratório e também dentro do laboratório clínico, principalmente com relação ao transporte de amostras, utilização das cabines de segurança e também para manter um trabalho íntegro e saudável em meio aos seus companheiros de laboratório, a diversos outros cientistas e pessoas que podem estar ali no laboratório. E também para você poder saber ter uma conduta geral em relação a diversas situações e ocasionais problemas que podem acontecer dentro do laboratório, como por exemplo acidentes de laboratório. E bom, como proceder nesses acidentes? Tipos de acidentes que podem ter são acidentes com derramamento de material biológico, quebra de tubos com material biológico em centrífuga e acidentes com derramamento de produtos químicos dentro do laboratório, onde um dos principais métodos de como proceder após isso é você utilizar os EPC, que são os equipamentos de proteção coletiva, para poder conter aquele material e poder desinfectar as pessoas que podem estar contaminadas com algum tipo de material biológico ou algum tipo de produto químico, de material químico que possa estar no indivíduo após esse acidente e dependendo da situação que for ocasionada ali nesse problema. Tipos de resíduos. Bom, dentro do laboratório temos uma classificação de diversos tipos de resíduo, do grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Esses resíduos são explosivos, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, oxidantes de hiperóxidos orgânicos e materiais radioativos e afins. No grupo A podemos ser classificados como os resíduos com risco biológico, grupo B, resíduos com risco químico, grupo C, rejeitos radioativos e grupo D, resíduos comuns, onde para o descarte desses resíduos nós temos descartes de forma correta para cada tipo específico de resíduo dentro do laboratório. Com relação ao cultivo de micro-organismos e cuidados requeridos em um laboratório, a gente pode analisar o seguinte: a amostra ela sempre deve ser coletada com cuidado, ela deve evitar essa contaminação de uma amostra com outros organismos ou com outros micro-organismos, onde esse meio de cultura ele é necessário ser preparado, esterilizado de toda forma correta antes de ser usado e afins, para garantir que não ocorra nenhum tipo de contaminação, é um contato entre diferentes patógenos, diferentes micro-organismos, são um dos principais cuidados que você deve ter e manter em um laboratório, principalmente se você for trabalhar com micro-organismos e afins. Uso de animais em laboratórios. Isso é uma questão que é bastante discutida hoje em dia, onde muitos cientistas preferem abolir o uso de animais em laboratórios, outros não. Enfim, os animais em laboratório, eles são animais que são criados ou mantidos em cativeiro, em biotério, né,
para uso exclusivo nessas experiências científicas, em testes para comprovar eficiências científicas de diversos tipos de produtos, medicamentos, como vacinas, e também em cosméticos, onde tem grande parte das discussões hoje em dia são para o uso dos animais em testagem de cosméticos, onde, como eu havia dito, atualmente já existem vários estudos que pretendem substituir os animais é, por alguma outra forma de teste nesses estudos. E as cores e biossegurança. Bom, o que cada cor e quais são as cores dentro de um laboratório? O que cada cor significa? O que cada cor identifica dentro de um laboratório? Nesse quadro bem autoexplicativo, nós podemos analisar os 5 tipos de grupos de riscos que existem e as cores para cada um deles, onde o grupo 1 de riscos físicos tem a cor verde, onde tem as seguintes descrições que vocês podem ver. O grupo 2, riscos químicos, na cor vermelha, que tem a descrição de poeiras, fumos, gases, vapores e afins. Grupo 3, riscos biológicos, que recebe a cor marrom. E dentro dos riscos biológicos, podemos ver que estão os fungos, os vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, etc. Riscos ergonômicos, que vem na cor amarela, que tem a descrição, como vocês podem ver aqui nesse quadro, de levantamento, transporte manual de peso, monotomia, onde são riscos que eles estão diretamente ligados com a questão íntegra de um indivíduo que está no laboratório. Riscos acidentais, que está no grupo 5, que vem pelo nome de azul, onde ele pode se dar por arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, incêndio, explosões, eletricidade e afins. Bom, em relação aos conceitos básicos e gerais que eu tinha aqui para poder falar na biossegurança laboratorial, são esses os conceitos básicos e gerais que podemos analisar de forma bem sucinta. E é isso.